Bem-vindas, bem-vindos todos e todas. Começamos agora o IBC Crimcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Há 30 anos, o IBC Crim produz conhecimentos e ciências criminais, atuando também em defesa dos direitos fundamentais. Não por acaso iniciamos com o tema do Dia Internacional da Mulher. Começamos com mulheres que estão ajudando a mudar a história da participação feminina e negra no Instituto e na advocacia. A gente estava comentando sobre a disparidade, né? A diferença de salários de homens e mulheres e comentar exatamente isso, da diferença do salário de um homem branco para uma mulher negra, né? Então, quando a gente cruza, né, os dados e fala da mulher negra com ensino superior, elas recebem menos da metade que um homem branco, né? E foi isso até que você trouxe, 44,4% do salário dos homens e dos homens brancos, né? E a gente já tinha falado anteriormente sobre a diferença da questão da mulher com o homem, né? Mas, e você acabou de responder para mim, só que eu gostaria de deixar aberto se alguma de vocês gostaria de fazer algum complemento sobre qual é o espaço da mulher negra no meio jurídico. Fala da minha colega, a doutora Silvia Cerqueira, que vai acabar também respondendo com a sua pergunta, né? Porque você pergunta para nós qual é o espaço da mulher negra no meio jurídico. E a Silvia traz aí uma parte da sua experiência do que acontece quando a gente chega nesse espaço e vai fazer uma relatoria, um pronunciamento, a dispersão, que é uma forma de ataque racista. E eu queria chamar a atenção para o requinte e o refinamento do racismo e principalmente do racismo e da discriminação de gênero, né? E isso é importante para a gente pensar, não basta abrir a porta para que a gente entre. Se a gente não educa as pessoas, como a doutora Silvia colocou, se a gente não lança a mão de estratégias, né, de políticas de permanência, de sobrevivência nesses espaços, a gente vai observar um movimento de, aos poucos, ou as pessoas negras, né, que estão nesses espaços vão sobreviver, mas a um custo de saúde mental, a um custo de saúde física muito grande, ou elas vão abrir mão desses espaços, né? Então, a gente está tratando de uma questão que tem um fundo que vai muito além do direito, do simples alcançar a igualdade material, vai além da questão sociológica, ela passa e precisa ser contemplada pela questão emocional, né? A saúde mental das pessoas negras também, né? Há um refinamento e é necessário que isso seja observado. Conforme a gente vai escalando, vai furando essas muralhas, a gente cria uma política de cotas. Então, agora a gente está lá. E eles têm que nos engolir, entre aspas, né? Tem que nos receber nesse lugar. Eles vão lançar a mão de outras estratégias para que a gente deixe esse espaço. Há um refinamento, uma sutileza muito grande no racismo, na discriminação de gênero, e que precisa ser enfrentada com medidas, com estratégias, com políticas para isso. Não, o que eu estou querendo dizer é que isso não tem que ficar no nosso julgo, sobreviver a isso a qualquer custo, entendeu? É necessário que as instituições de poder, seja dentro do judiciário, seja em outros espaços, observem e pensem e reflitam e produzam políticas sobre isso, né? Produzam estratégias, enfim, criem ali políticas internas para que a gente consiga também atravessar isso, para que a nossa permanência nesse espaço não seja para nós um lugar de sacrifício humano, para nós, porque quando a gente chega nesse espaço, não é a doutora Silvia que chegou, são as mulheres que chegaram. Não assim, eu não cheguei, a Silvia Cerqueira não chegou lá sozinha. Eu também não cheguei sozinha. E mesmo que a gente tenha essa ilusão que a gente chegou sozinha, eles nos veem como um grupo, eles nos veem como uma representação. Se eu cometo um erro, eles vão a Silvia, indivíduo, né, se cometeu esse erro, é a negra, né? Tá vendo? Deixa os pretos entrar. Então, assim, falando muito abertamente, a gente lida como a representação de um grupo racial, né?
E a gente precisa entender que dinâmicas isso produz na nossa psique e também naquilo, no trabalho que a gente vai exercer. E para nós, isso traz um cargo de eu não posso deixar esse lugar, porque foi tão difícil chegar aqui, né? Eu tenho que passar por isso, tenho que sobreviver a isso. Toda essa carga também, e que as organizações, assim como o IBCCRIM, que criam, né, políticas de inclusão, tem um conselho de diversidade, temos a nossa primeira diretora negra, Esther, muito orgulho de dizer, tenho orgulho de tê-la como minha amiga também, né, saber que ela ocupa esse espaço tão nobre, representa com tanta generosidade e tanta maestria, mas a gente precisa ter políticas para permanecer nesses espaços sem ter um desgaste ou emocional que nos vulnerabilize a ponto de acabar com a nossa saúde. Vocês gostariam de complementar, Camila? Sim, acho que dentro disso que as doutoras Silvias trouxeram, acho que uma das violências que a gente sofre constantemente, além desse silenciamento, é o fato de nos colocar num lugar de pessoa raivosa, de pessoa explosiva, quando são momentos em que nós estamos buscando os nossos direitos, buscando o nosso reconhecimento. Como advogada, chegar no fórum e você perceber que pedem a carteira do OAB para você, não pedem para a pessoa branca da frente que acabou de passar, que você entra na sala de audiência, senta no lugar do advogado e pensam que você é a mãe da pessoa que vai ser julgada, que você é a esposa da pessoa que vai ser julgada e nunca advogado. Coisas que nós já ouvimos também de magistradas que estão sentadas na cadeira de magistrada, a pessoa chega e fala: oi, por favor, gostaria de falar com a juíza, né? Então, são ditas microagressões, mas que não são micro, e essa somatória toda, de fato, é um processo que a gente precisa enfrentar para não nos adoecer, mas eu acho que, acima de tudo, também a importância do letramento das pessoas que também são aliadas, de entenderem essas dinâmicas que nos envolvem. Então, muitas vezes, quando uma mulher negra ergue a voz, ou quando ela se coloca de uma maneira mais forte, ao contrário de um homem branco que é tido como assertivo, como alguém que pontua muito bem a sua vontade, as mulheres brancas também passam por isso. Ai, você é um pouco histérica, abaixa a sua voz, você é descontrolada, coisas que os homens conseguem livremente fazer e por isso são elogiados, e que para nós é colocado com um lugar de descontrole emocional, e não é. Na verdade, se nós precisamos erguer a voz e precisamos colocar, é porque alguém está nos impedindo de acessar nosso lugar, nosso direito. Então, acho que é importante que os homens, pensando nesse letramento racial e de machismo, também se coloquem nessa posição e percebam que muitas vezes são equivocados e invasivos. Aqueles que são aliados também precisam nesse papel. Acho que o antirracismo e antissexismo, antimachismo, exige que você constantemente se policie. E se você está num ambiente presenciando aquela situação, não precisa ser a pessoa, mulher negra, alvo daquilo, a falar. Fale você. É muito importante essa contribuição, né? E só fechando, para que as pessoas parem de dizer isso, né? Olha, agressiva, mulher negra raivosa, isso não é verdade, não existe. Na verdade, a gente está pontuando e colocando os nossos direitos. Então é importante que as pessoas deem o nome devido para o que está acontecendo. Esther? Eu também gostaria de complementar a fala da Camila. Nossa, como a gente esperava esse momento para poder trazer tantos aos associados para quem está nos ouvindo no externo, né? Que importância é estar nesses espaços, podendo ter a liberdade de poder falar. Por quantas vezes fomos silenciadas quando você não tem a meritocracia, e a meritocracia da nossa sociedade brasileira acadêmica ainda é uma meritocracia injusta, porque ela vai dar a estrutura de poder para aqueles que já nascem dentro da estrutura. Quando elas falam do judiciário, como Esther e todas nós, nesse ativismo, o que a gente percebe e vivencia, e não é um conto, apenas é o que não querem dizer e falar. Você vai para a academia do direito com sua estrutura que você tem. Nós aqui tanto complementou a questão da porcentagem, que é as cotas. Mas antes das cotas, nós temos, e muitas mulheres, doutora Siqueira, por exemplo, acredito que ela não veio pelas cotas. As advogadas negras, portanto, que vieram pelo mesmo espaço de disputa para o judiciário, sem que houvesse os 20%. E são elas com grandes nomes,
mas apenas às vezes para nós do movimento negro, para nós quanto mulheres negras. Quando se chega nesse lugar de espaço de judiciário, de nomes renomados, com grandes escritórios renomados, ou espaço, como já foi dito aqui, do judiciário, não conhece esses nomes que, na perspectiva da intelectualidade, se igualou, mas não são reconhecidos. Porque, de fato, isso acontece. Nossa, eu não sabia, né? A gente, nesse ambiente, estamos acostumados a ouvir: ah, eu não sabia que tinha um juiz negro. Ah, eu nem sabia que tinha um desembargador negro. Como que se dá isso? Então, eu vou dizer para o Vivença, se dá de verdade quando nós fechamos um coquetel, doutora Silvia Siqueira, só para complementar. E a querida, o abraço que você leva quanto mulher negra, doutora Silvia Siqueira, e quando homem negro também, é cordial no seu início. Mas quando se dá o grande jornal, e eu estou feliz porque estamos dentro dessa consultoria Avocar, que a IBCCRIM nos traz, pela primeira vez, já falando nessa gigantesca consultoria, vai se identificar, vai colocar o homem em branco. Nós vamos ouvi-lo primeiro. Ué, mas o que deu errado, como já foi colocado? Mestrado, doutorado, OB, PhD. E nesse contexto, é um exemplo legal, doutora. Eu só estou cumprimentando a doutora Silvia Siqueira para dizer aos associados e aos ouvintes, na fala comum da pessoa que insisto e resisto em ficar no meu lugar de liberdade de fala, já que eu estou e vivencio e vivo na comunidade, isso não significa que eu quero ficar lá. Porque para chegar nesse Alto de Pinheiros, quanto que custa para chegar até aqui? Quem está preocupado? Então, o que nós temos de resposta desse lugar privilegiado que não querem falar? Ah, isso aí já é mimimi. Ah, isso aí você já se colocando como coitadinha. Eu me engano aqui, doutora Silvia Siqueira, nos seus espaços da OB. E quantas vezes, então, a minha resposta foi por muitas vezes: por que mais uma, eu, Esther Rufino, preciso estar neste lugar que vocês não compreendem? O advogado negro e a advogada negra nas suas ações, uma vez que a prova, tão querida prova, ela é por igualdade do filho do juiz, do desembargador e daqui, querida mãe, né, que sou. Eu me amo pela luta e pelo querer fazer. E quantas foram representadas? Passaram. Parabéns. Mas aquilo que eu não... como a doutora Siqueira, a pergunta foi para ela e eu vou complementar, foi perguntado como é os seus honorários. Como é o seu HC? Da criminologia aqui, doutora Silvia Siqueira, é o famoso HC. O HC ele vai se dar quando você vai até a periferia e você enfrenta ali na ponta a criminologia, o crime, o conflito. Ali você lidar com a sua razão emocional e também com a academia. Academia, como profissional. Como é que você defende aquele cliente? Você vai colocar o mínimo que a nossa autarquia, OAB, coloca, o mínimo do valor? A pessoa não tem nem como comer. E quem se importa? Mas temos a defensoria pública, como que se ela funcionasse para aqueles tão emergente mudança da sociedade brasileira. E sempre que está nesse lugar, são mulheres negras, são advogadas negras que estão lá lutando. Parabenizo e falo de novo, e como diretor estatuário, vi, como a Camila já bem colocou, nascer a mentoria no Departamento de Acessibilidade, que não foi tão fácil assim, que por horas a presidenta Marina deslocou do seu lugar, provavelmente, que nós consideramos talvez muito mais conforto do que o nosso, ficou por horas a fio nos ouvindo e entendeu que aos escritórios renomados aqui presentes, aos nossos professores e mestres que sempre estarão neste lugar, e eu vou sempre elogiá-los, porque fazendo a luta antirracista chegamos. Se não houvesse os nossos doutores, não chegaremos. É um alinhamento, é uma aliança muito boa. Para que esses advogados que ela bem citou, tenham acesso aos cursos, sim, mas não só isso, ao mercado. O que é, no final de tudo, que queremos dizer? O mercado. Nós queremos disputar o mercado com um poder econômico de igualdade. Quando se fala no HC, então eu tenho o meu cliente, mas quando a figura desse cliente é o jogador de futebol, nós temos a maioria dos escritórios renomados à frente na sua fala do protagonismo, sem sequer dar oportunidade para ser ouvido pela tal, como a doutora Camila Torres está aqui, com a eficiência, formada na USP, com todos. Isso se dá com o costume e naturalização de chamado mimimi. Não é isso que queremos. Então, para além de uma mesa, para além de assinar, para além de estarmos, e aí eu falo, se o Instituto IBCCRIM
pôde nessa gestão e por todas as outras construíram e fizeram a mudança, está exatamente na vontade de fazer, de querer essas mudanças, e juntos nós transformaremos uma sociedade brasileira muito mais igualitária. O machismo, o racismo, a gente imagina que para as próximas gerações terão que ser somente histórias passadas. É disso e queremos isso. Então não é só citar, como a Camila citou, nós citamos muitas problemáticas, mas a solução cabe-se nessa luta contra extinguir o racismo estrutural. Mas não vamos colocar, a Camila colocou muito bem, estamos, né, numa direção voluntária. E as outras instituições que seus diretores, como falou, de salários, né, salários são vencimentos, né? A competência tem sido a mesma. E até quando veremos essa naturalização? Queremos mudança, queremos poder econômico, queremos se sentir firme e forte. E eu penso que estou finalizando. Muito obrigada, Esther. Pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça com quase 15 mil pessoas, entre servidores e contratados, em todas as esferas do Poder Judiciário, é reveladora. Quanto mais elevado o cargo, maior a participação de brancos. 85% são ministros ou desembargadores, enquanto negros e pardos se concentram mais na força de trabalho auxiliar, sendo 48% desse contingente. Dentro do recorte de gênero, as mulheres são a maioria absoluta na força de trabalho auxiliar, correspondendo a 67,1% dos entrevistados. Na outra ponta da escala hierárquica estão os homens, que são 66,3% dos ministros e desembargadores. Falaremos agora da mulher no meio jurídico, em especial no Poder Judiciário brasileiro, ou seja, a desigualdade no Poder Judiciário. A definição do ambiente jurídico para mulheres negras como espaço elitizado é correta? Débora, gostaria de ouvi-la a respeito. A doutora Silvia Virgínia e a doutora Silvia Siqueira fizeram grandes contribuições, eu só vou fazer algumas colocações. Primeiro que o negro no Brasil ele passou por um processo de marginalização. Foram feitas políticas públicas para retirar os direitos dos negros e negaram o acesso à justiça, o acesso à saúde e principalmente o acesso à educação. Então, as mulheres negras elas têm uma baixa escolarização e esse é um dos maiores impeditivos da gente não se sentir representada no Poder Judiciário, no sistema de justiça. E segundo pesquisa do IBGE, a taxa de analfabetismo das mulheres negras é de 14%. Isso representa mais do que o dobro das mulheres brancas, que é apenas de 5,8%. E essa pesquisa foi feita do PNAD, sob o retrato das desigualdades. E quando você olha também no mercado de trabalho, as mulheres negras também encabeçam essa lista da baixa remuneração. As mulheres negras elas recebem apenas 30% do salário de um homem branco. E isso acontece em geral com a população negra. As mulheres negras têm maior dificuldade de acesso às universidades e, consequentemente, ingressam nas universidades de maneira tardia, lutam para ocupar espaços decisórios e espaços de poder e galgar maiores posições no mercado de trabalho. E quando ingressam nas universidades, se deparam com outro obstáculo, que é o próprio hermetismo da linguagem jurídica, que quando você ingressa nos cursos de direito, você estuda hermenêutica jurídica, estuda filosofia de jurídica, que são matérias bastante complexas e acaba sendo um impeditivo para a compreensão do saber jurídico. E ela distancia bastante da linguagem coloquial e acaba o próprio hermetismo jurídico da linguagem jurídica figurando como um instrumento de cerceamento para o acesso ao curso de direito e até mesmo para a população em geral de acesso à justiça. As mulheres negras encabeçam
sempre as estatísticas da desigualdade, da pobreza, da violência e, consequentemente, esse é um dos fatores que dificultam a baixa representatividade em cargos elevados tanto do setor privado quanto dos concurso público para o sistema judiciário. E aí, quando nós nos debruçamos sobre o mapa do sistema judiciário, escancara ainda mais a desigualdade de gênero e de raça. Infelizmente, o judiciário, ele é o retrato fiel das desigualdades de raça e de gênero no Brasil. E ao analisarmos os dados estatísticos do sistema judiciário, essas distorções elas ficam mais elevadas, especialmente quando a gente vê o perfil das mulheres negras. Um exemplo é quando a gente olha o mapa de todo o sistema judiciário, da magistratura. Um exemplo, o STF. Nós tivemos o primeiro ministro negro, que é o Joaquim Barbosa. 2 mulheres brancas como ministras, que é a Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber. E nunca tivemos uma ministra negra. Quando você olha nos tribunais superiores, a baixa representatividade de mulheres ela é nítida. Tem uma pesquisa que foi feita do perfil social demográfico realizado pelo CNJ, eu acho que foi em 2018. Apenas 1,3% se declaram pretos e 7,6% se declaram pardos. E segundo o CNJ, que realizou esse censo do judiciário em 2018, foi feito com 11.348 magistrados, que equivale a 62,5% de um total de 18.168 juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores. Em 2018, 37% são mulheres e 63% homem. A maioria dos entrevistados se declarou branco, 80,3% se declararam como brancos e apenas 18% como negros, somando os pardos e pretos, que os pardos é 16,5% e os pretos 1,6%. E olhando a Procuradoria-Geral Federal, um exemplo, 2,3% é de mulheres que exercem o cargo na Procuradoria. E na Advocacia Geral da União, apenas 2% dos cargos são ocupados por mulheres negras. É uma representatividade muito baixa pela quantidade de magistrados. Essa ausência de mulheres negras, principalmente, ela reflete, né, no exercício da advocacia. Porque quando você vai exercer a advocacia enquanto mulher negra, a gente comprova na prática essa ausência de pessoas pretas nesses espaços. Nesses espaços embranquecidos, né? Porque o sistema judiciário do Brasil, ele é embranquecido, ele é elitizado e ele é machista, porque 80% de pessoas brancas e a sua grande maioria de homens brancos, então ele acaba sendo muito machista e elitizado. E todos esses ambientes são predominantemente compostos por homens e mulheres brancas. E mulheres negras são raríssimas nesses espaços. E isso faz com que nós, mulheres negras, no exercício da advocacia, temos que ser mais altivas, guerreiras e combativas. Isso porque o exercício, no meu caso, o exercício da advocacia criminal, para mim, é uma luta diária e incessante. De você não ser vista como operadora de direito, como uma advogada criminal, mas sim como uma parente de um preso, mas sim como uma pessoa que vai figurar a ação penal.
E isso é muito triste, porque isso é o reflexo do Poder Judiciário, da ausência das pessoas negras nesses espaços. As pessoas negras que circulam nesses espaços, elas são as pessoas que estão sendo acusadas, as pessoas que são testemunhas, as pessoas que são os parentes dos presos. Então você faz um exercício constante de se fazer valer o seu direito como advogada, de exercer a sua profissão. Além de você colocar em prática todo o seu saber jurídico, a gente ainda tem que fazer valer o exercício da nossa profissão, de se impor e dizer, sim, eu sou advogada, quase que constante. Esse é uma das lutas que a gente enfrenta diariamente no exercício da advocacia. E quando a gente circula pelos corredores das salas de audiência para fazer o nosso trabalho, a outra luta é de não silenciar a nossa voz, de não ser interrompida inúmeras vezes, como falou a doutora Silvia Siqueira no plenário da OAB. A gente tem que se impor para que a gente consiga ter voz, para que a gente consiga exercer o nosso trabalho. A gente tem que provar quase que cotidianamente, diariamente, que a gente pertence também àquele espaço. E que eles têm que nos enxergarem também como detentores desse conhecimento jurídico, que ele é tão elitizado, que faz com que as pessoas não nos enxerguem como advogadas criminalistas, como advogadas no exercício da sua profissão. E essa violência, ela acontece diariamente. Todas as minhas intervenções no exercício da advocacia, eu passei por algum tipo de aborrecimento, como esse racismo velado. Essas violências, ela é velada, ela vem com um sorrisinho, um tapinho nas costas e pergunta sutilmente para você o que você está fazendo ali. Não te enxergam como uma pessoa que vai atuar como advogada. E isso é reflexo da ausência de pessoas pretas nesse espaço, de pessoas negras nesse espaço. Isso acontece porque a gente não faz parte desse estereótipo branco da advocacia, né? E isso é muito triste. E é dessa forma que o racismo ele tenta nos silenciar e nos adoecer. Mas a nossa luta, ela é diária, constante no exercício da advocacia, pelo respeito às nossas prerrogativas, por honorário digno, porque só assim a gente vai romper essa estrutura desse ambiente jurídico sem a ausência das mulheres negras, né? O nosso papel, enquanto mulheres negras operadores do direito, é romper essas estruturas, ocupar esses espaços de poder, de decisão, porque só assim a gente vai combater essa engrenagem que é o racismo estrutural, né? A gente precisa quebrar no imaginário social dessas pessoas que a gente faz parte desse corpo jurídico, que é o judiciário. E a gente só vai conseguir combater isso quando a gente ampliar o debate, quando a gente conseguir fazer valer o nosso direito, fazer valer o nosso exercício da advocacia. Essa é a nossa missão enquanto advogadas criminalistas. Silvia Cerqueira, com sua experiência à frente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal do OAB, como mudar esse quadro? Penso que o quadro ele já vem sendo mudado, inclusive a Silvia pontuou isso de uma forma bem interessante, Silvia Souza.
Eu penso que as cotas raciais, a aprovação das cotas raciais, que foi já um resultado de um pleito da Carta de Mulheres Juristas que se deu na Conferência Nacional da Mulher Advogada no Ceará, e que nós recebemos não só a demanda das cotas, mas recebemos também várias ações afirmativas e que foram implementadas, inclusive, no curso dessa última gestão. Por exemplo, o quesito que algumas seccionais ainda compreendem que é uma iniciativa isolada, mas hoje ela já existe não só no Estatuto, como também no Regulamento Geral, por força de uma demanda atendida no seio do Conselho com relação à declaração de raça e de cor, não é? Hoje já é uma coisa que já existe no Estatuto, em provimento e no Regulamento Geral. Então, essa gama de ações, inclusive esse próprio debate da atuação, do exercício da advocacia, melhor dizendo, das mulheres negras, no seio das instituições jurídicas ou não, então, tudo isso já vem sendo ações implementadas no seio não só do Conselho Federal, mas de todas as seccionais. A própria cruzada que nós fizemos para a implementação das cotas, ela significou um avanço extraordinário, mas também uma demonstração daquilo que a Silvia falou e que a doutora Silvia falou, que eu achei extremamente próprio, né? Do preparo que cada mulher e cada homem negro, e aí eu terei que agregar, porque o nosso debate de cotas, ele também trabalhou a questão da paridade, foi 15-15, porque nesse universo os homens negros também estão excluídos, e nessa nossa trajetória, nós fizemos assim a questão de debater e conseguimos estabelecer um debate nacional. Imaginem vocês que durante a pandemia, da sala da minha casa, eu corri todo o Brasil para falar acerca dos 30% das cotas, mas, sobretudo, do preparo, né, das pessoas que fossem assumir e ocupar esses espaços, elas deveriam ter, porque Silvia disse de forma assim brilhante, não é fácil você estar nesses lugares sem adoecer. E essa pessoa aqui que vos fala tem essa experiência de forma larga. O apartamento ou o apartheid da advocacia, ela se dá até no espaço do próprio restaurante, né? Onde você chega e você não encontra uma mesa que lhe receba em razão de você só encontrar homens brancos ou mulheres brancas que também não estão dispostas a compartilhar aquele momento muito simples de almoço com você. Então, tudo isso você tem que assim, estar muito atenta e ter assim uma visão, um preparo, um conhecimento para que você chegue fortalecida para que essas discriminações, esses estigmas que estão arraizados no imaginário coletivo da branquitude não venha lhe apartar desses espaços, nem retire de você a legitimidade que, a duras penas, ao longo desse processo histórico e tudo mais, você conseguiu estar fortalecida. Eu, na defesa da DPF 186, em 2012, no Supremo Tribunal Federal, essa questão dessa elitização de espaços, a gente pode vivenciar, eu pude vivenciar na pele, que não sou eu, mas eu digo, quando eu digo naquele momento eu estava ali, mas comigo outros negros também estavam naquele espaço. Mas o que eu quero dizer é que, para mim, na minha modesta visão,
o componente mais importante não é a elitização do espaço, porque é o nosso sistema de justiça que é assim, mas é que esse espaço elitista ele não seja um componente de afastamento para nós, porque é legítimo. Os espaços de elite são legítimos para todas nós. Nós devemos estar em todos os lugares, em todos os espaços, porque temos capacidade para tanto. Então, assim, o que nos preocupa é você ingressar naquele espaço e você, quando buscar o servidor para saber onde está a sua beca, ele simplesmente lhe perguntar, está ali, e um está ali que, naquele momento, as informações dele deveriam ser mais de acolhimento, até porque sustentação oral no Supremo você não faz todos os dias, né? E eu acho que eu também tive essa experiência bem lá de fundo, né? Então, a beca estava ali, mas eu tive que sair, assim, me fortalecendo, e essa questão que Silvia traz, ela é fundamental, não é? Porque isso não tem que estar como um componente de adoecimento para as pretas advogadas, né? Ela tem que estar como uma forma de simplesmente ocupação de espaço, e que essa coisa não acontece assim por conta desses entraves que nós encontramos. Então, assim, desculpe se eu adentrei um pouco na questão da Débora, é por conta da gente estar com essa vivência, e é um momento de compartilhamento que eu acho extremamente importante que o BCCRIM está nos proporcionando, e que a gente quer também compartilhar com esses momentos. Então, assim, bem assim, falando acerca da sua pergunta, eu penso que a tendência no Conselho Federal vai ser avançar, porque eu estou com muita confiança nesse contingente de mulheres e de negros que ingressaram, não é? E a gente também, todas nós que estamos com essa consciência, nós não seremos vencidos, claro que não é? Porque já estamos atentos para isso, e eu espero que cada vez amplie mais, apesar eu diria assim, das pegadinhas que fazem, né? Como foi, já estava tudo alinhado de que seria 30% por cargos, e de última hora teve aquela reviravolta de que foi 30% no geral, e eu teria muita história para contar nesse processo, mas não é possível. Uma pesquisa do CNJ foi feita em 2021 para avaliar os resultados da Resolução 351/2020, que levou à criação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do assédio sexual e da discriminação, um ano após sua aplicação. E, entre outras coisas, o que eles constataram é que 73,5% dos indígenas indicaram ter passado por caso de assédio ou discriminação, seguido pelos negros, com 71,3%, e pardos, com 56,8%, junto com os chamados amarelos. E por que as vítimas não denunciavam os casos? Em primeiro lugar, porque achavam que não ia dar em nada. Em segundo, por medo de sofrer represálias. E quem mais sofre represálias após denunciar são, disparadamente, os negros, com 71,7%, de acordo com a pesquisa. Do ponto de vista dos direitos humanos, Silvia Souza, o que transformaria essa realidade? A realidade da discriminação e do medo do negro de verbalizar o que ele sofreu? Existem vários pontos que estão implicados nessa pergunta, né? Primeiro é a descrença no sistema de justiça. E isso pode ser mais comum, talvez, na população negra, porque a população negra ocupa um lugar, geralmente, de banco dos réus, né? No banco dos réus no sistema de justiça. Isso gera uma certa descrença nesse sistema. Outra é como que o racismo, o crime de racismo,
é entendido, compreendido e julgado pelo judiciário. Quando a gente vai olhar os dados, a gente vê que a maior parte das denúncias que vão a cabo são desclassificadas para injúria racial e depois para injúria simples, né? E acaba sendo convertida em outro tipo de pena. Isso cria uma descrença também de que eu posso falar, e dizer o que for, porque existe na interpretação do judiciário que o racismo só se configura, primeiro, se for contra a coletividade, depois, se for uma discriminação direta. Infelizmente, o Brasil ainda está um pouco atrasado, o judiciário, na interpretação da discriminação indireta. Quando a gente vai tratar casos de racismo, injúria racial no judiciário, infelizmente a gente tropeça ainda na primeira, segunda instância, nessas decisões que não reconhecem o racismo pela via indireta, né? Só pela via direta. Então tem que te xingar de macaco, tem que dizer que você é uma negra fedida e tal, para ir caracterizar o racismo, mas aí não vai ser porque é só um indivíduo, então é injúria racial. Então a injúria racial é um tipo muito mais brando, e não é contra a coletividade, enfim. Eu acho que isso pode ser uma motivação, mas também a descrença no sistema de justiça, mas eu acho que nada disso pode ser um impeditivo para que a gente leve adiante, busque as delegacias, as DECRIMs, as delegacias especializadas em discriminação racial, e faça boletim de ocorrência, junte as provas que você conseguir juntar, testemunha. Hoje em dia isso acontece muito pela internet, então os prints, os links, né? Quando a gente sofre uma discriminação pela internet, alguém faz uma postagem ou um comentário numa foto, se você leva para a DECRIM, ela pode pedir para o servidor, ali, para o provedor daquela rede social, que bloqueie o link. Então, mesmo que a pessoa apague, se o link estiver bloqueado, você consegue, pela tecnologia, localizar o IP e localizar onde essa pessoa, de onde foi postado, e pegar o autor, né, do ato delituoso. Nada dessas questões pode ser um impeditivo para a gente levar à frente as denúncias de racismo, né? A pesquisa do CNJ também avaliou as atividades desenvolvidas no Poder Judiciário para combater o assédio e a discriminação. A grande maioria dos entrevistados afirmou conhecer pouco sobre a resolução e parte nem sabia de sua existência. A maioria lembrou das palestras e debates como ferramentas usadas na prevenção a casos de discriminação. Cartilhas ficaram em segundo lugar, mas 17,7% disseram não ter notado nenhuma medida de prevenção. Esther, o que falta para a diversidade se firmar na sociedade brasileira? Eu acredito que é complementar o que todas as nossas queridas aqui na mesa já, em forma de debate, mas trazendo toda a problemática, mas que, no fundo, e falando no seu final, o que nós entendemos por solução, por mudanças. Mas é um conjunto de mudança que parte, como a doutora Silvia Souza falou, de uma cultura, né? Ela precisa ser modificada a partir de um pensar cultural. Então, já basta, não dá para falar não basta academias, não. Academias, durante o seu período, vem inserindo essas mudanças para nós, como um passo muito lento, muito demorado, mas vem inserindo. E a partir da academia, né, de formação, de estudo, que se dá a transformação a pensar os poderes, o mundo intelectual entende, compreende essa situação. Veja a luta dessa eliminação do racismo, por exemplo, foi necessário para dizer à academia que o racismo ele tem seus conceitos, para nós não. Para nós que sofremos o racismo, ele é subitamente colocado a morte. Né? Racismo, morte, ele não há um conceito, ele é racismo e racismo. Mas para que nessa lentidão de pensar, de poder compreender para a mudança da eliminação, foi necessário colocar-se, né, dar seus nomes, seus elementos e séries de pensares em conjunto. Porque não foi só os nossos grandes mestres que nós temos como exemplos, ídolos e tudo mais, e eu refiro aqui na pessoa do Dr. Silvio de Almeida, que, aliás, é a abertura nossa aqui do IBC CRIM, que ficou por anos
né? Passou-se década dentro desse instituto, e que também parabenizo por ter chegado a presidente do seminário, por exemplo, e que hoje, por si só, não dá conta sozinho, porque é colocado só diante dele. E, ao mesmo tempo, ele traz com ele esse lugar da intelectualidade, na mesma igualdade de um homem branco PhD no seu doutorado, mas a luta junto, como que se a nossa vida fosse colocada numa sociedade brasileira, e está pelo mundo, mas eu vou falar do meu país, que temos que levar isso com missão para sempre, e até quando isso? Então, como é que se dá isso? A mudança de pensamento cultural a partir do que já citamos aqui, dos ambientes elitizados, dos lugares de poderes, e que a gente, não só a FIO, se coloca essa responsabilidade na questão de governo, porque o povo, como hoje ainda, não tem aquela educação que esperávamos, e aí não tem o letramento, não tem a academia, tem sua dificuldade de acerto com seus representantes. Para isso é fácil colocar nesses lugares a culpa e o tempo passando. Então, mas na hora da angústia trágica, como a pergunta, e as ciências criminais, afeta a todos. Nem sobrevivemos e tentamos sobreviver, né? E também o lugar de poderes se choca, porque precisa de mudanças para que todos vivam numa sociedade considerada igualitária. Eu provavelmente não consigo ter assim um fio do começo, meio e fim, querida Naná, e nem está tão somente nós, né, Camila Torres, mas representando, como Silvia diz, por todas as mulheres negras, por todas as mulheres, né, que também está na luta, porque se elas não estiverem na luta, aí que nós não estaremos mesmo, né? É como que se foi essa cultura no Brasil, dessa hierarquia que já foi colocada, que o homem negro, o homem branco, depois a mulher branca, é uma hierarquia que está dentro do seu formato cultural e que dá para ser dissolvido, que dá para ser mudanças, e essas mudanças elas vão acontecendo ao longo do tempo para um ditado, ao longo, mas ao longo se morre, ao longo se mata, ao longo nós morreremos, né? Não conseguimos falar alguma coisa aqui de avanço sem passar pelo pisco, e que já os nossos doutores, filósofos e todos mais já escreveram na academia, como o doutor Foucault, por exemplo. Nós temos nossos aliados, grandes doutores, que vai falar de uma política de país, que vai falar da questão racial e que vai dar referência para esse mesmo lugar da branquitude. Vou referir-se ao doutor professor, tem a mudança acadêmica do doutor Gessé Souza, todos os outros que precisam dizer para os seus semelhantes que existe a estrutura racial que está nesse cômodo da questão cultural. Eu acho que não pela vivência já trocando, né, nós estamos trocando ambientes, precisa ter a boa vontade também. E eu falo isso porque estamos aqui, mas é muito difícil esse lado trocar. A gente precisa vir até aqui. Dificilmente a gente vai ter quem está neste lugar elitizado estar lá. Como que estar lá? Estar lá é quando tem um momento trágico, porque aí eu já não sei se é a luta por mudança ou se você vai vender a ideia do seu escritório. Eu não sei se você vai realmente estar nessa luta do desastre, massacres e chacinas, quando você também não contrata o advogado negro e negra para os seus escritórios renomados que tem a vivência e também quer mudanças. E se todos fazem essa mudança, nós teremos um país melhor, uma sociedade melhor. Então, estar nesse espaço, neste momento, é trazer muito mais que a meritocracia, muito mais que os nossos esforços meritocráticos, que não pode deixar, e que temos os sonhos de estar, como PhD, por exemplo, mas com as nossas vivências. E não vou comparar se a minha dor ou a dor da branquitude é maior. O fato é a história dos requisitos da escravidão nos trouxeram dessa forma. E que hoje, numa sociedade atual, aliados e não inimigos, precisamos fazer essa mudança para que, como a doutora Silvia Siqueira disse, a educação dessa criança pequena possa mudar. Eu acho que é isso, Naná. Obrigada. Muito obrigada, Esther, Camila, Débora, pela participação enriquecedora no nosso IBC Crimcast. E muito obrigada a Silvia Cerqueira e Silvia Souza por terem aceitado o convite e ajudado a brilhantar a nossa estreia. Seus comentários finais, por favor. Bom, minhas considerações finais, eu quero deixar aqui uma frase do Paulo Freire. A educação não transforma o mundo. A
A educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, para que a gente consiga mudar a realidade do sistema judiciário como um todo, para que a gente se sinta representado, porque nós somos 56% da população e nós precisamos ser representados no nosso sistema de justiça, em todas as suas esferas. E para que isso ocorra, a gente precisa ter uma educação transformadora, libertadora, emancipatória. E a gente só vai conseguir fomentando a participação das mulheres negras que estão ausentes no sistema de justiça. E esse é o caminho. A gente tem que juntos fazer esse papel de transformar a nossa sociedade, trazendo mais mulheres negras, operadoras do direito, para ingressar no sistema de justiça, no poder judiciário, para fazer essa transformação. A gente precisa mudar as pessoas para transformar o mundo, para transformar o poder judiciário, para que ele deixe de ser tão elitista, tão embranquecido, tão machista, tão patriarcal. E isso reflita nas suas decisões, e isso reflita no acesso à justiça, e que a gente consiga ter um sistema de justiça mais plural, com menos desigualdades de gênero, de raça. Este é o caminho que a gente deve adotar. A gente deve fomentar também uma educação antirracista também no sistema judiciário, no sistema de justiça, para que as pessoas que ingressarem nesse sistema de justiça elas tenham um ambiente favorável para o exercício do seu trabalho, né? Para que ela tenha um ambiente saudável, menos tóxico, menos racista, para que ela consiga exercer a sua atividade, para que as pessoas, a sociedade, no modo em geral, consiga criar no imaginário social que sim, podemos ser juízas, ser desembargadoras, ser ministras do STF. Este é o caminho, uma educação libertadora, transformadora, antirracista, para a gente romper as estruturas, para a gente fazer a transformação que o Brasil precisa nesse momento. É urgente essa mudança, essa transformação. E quero agradecer, na pessoa da Marina, o convite para fazer parte do Conselho de Diversidade, fazer parte da criação do Conselho de Diversidade, contribuir também com os trabalhos do Seminário Internacional. Eu fui a primeira mulher negra a estar ingressando na comissão do Seminário Internacional, já fazendo parte do Conselho de Diversidade como vice-presidente. Foi uma honra fazer parte desse trabalho, foi uma honra também mediar a mesa através do convite da Marta Saad, presidente da comissão, e estamos abertos sempre ao diálogo. O nosso papel é fazer essa ponte entre a governança do IBCCRIM, o Conselho de Diversidade e todos os seus departamentos, para que a gente consiga trazer a diversidade dentro do IBCCRIM e isso seja refletido em todos os trabalhos do IBCCRIM, de incidência política, de pareceres jurídicos e nos trabalhos de ações jurídicas, de judicialização. Esse é um papel muito importante e eu estou nessa missão. Quero agradecer Esther Rufino por ser caminho, por me trazer até aqui. Quero agradecer a Marina Coelho, quero agradecer a Camila, quero agradecer a Silvia. Novamente nós estamos juntos aqui nesse trabalho, inaugurando esse podcast do IBCCRIM. E agradecer também a doutora Silvia Siqueira
pela oportunidade de nós, mulheres negras, estamos juntos nesse espaço, fazendo essa construção do IBC Cast. Muito obrigado, espero que todos vocês gostem. Então, agradecer, né, ao IBC CRIM, agradecer a você, Nana, por essa mediação extraordinária, as companheiras de mesa, enfim, a todos aí, ao Alessandro também. Mas nessa finalização, eu gostaria de deixar algumas contribuições pequenas para o IBC CRIM. E eu faço, primeiro, sinalizando que nós fizemos, no ano passado, um seminário, Promoção da Igualdade e Segurança Pública. Foi um seminário assim, muito rico e que nós debatemos alguns temas como abordagem policial e a racialização, delegacia de combate aos crimes raciais, a advocacia e aplicação dos tratados e convenções internacionais, o sistema prisional e a invisibilização das mulheres negras, corpos negros e segurança pública na perspectiva do Estado brasileiro e a necropolítica. E, nesse contexto, um dos temas me chamou muito a atenção e que eu gostaria de deixar como assim uma contribuição da nossa comissão para esse instituto tão pujante, com iniciativas extraordinárias, com essa criação dessa coordenação de diversidade de forma tão atuante, mas eu gostaria de deixar, né, um olhar, né, no sentido de ver essas mulheres negras que estão muito ligadas ao tráfico de drogas, né? Então, chamadas de mulas. Então, eu deixo para vocês todas as aflições que essas mulheres fazem e trazem, e num espaço como esse eu não poderia deixar de fazer esse registro, desde o número, né, de estabelecimentos prisionais, que vai em torno de 1.400 e pouco, onde a gente sabe que 230, sei lá, é compartilhado entre homens e mulheres. Só para mulheres existe 102 ou 120 presídios, né? Que essas mulheres, às vezes, vão parir algemadas. Essas mulheres, às vezes, elas vão parir no interior dos camburões, que essas mulheres elas são apartadas de uma forma violentíssima das suas famílias. E quando eu pontuo isso, eu pontuo marido, filhos, pai, mãe. E esse sistema perverso mesmo que o Estado brasileiro desenvolve, não é? De uma forma muito bem direcionada, que atinge como uma seta as mulheres negras, as mulheres que são pobres, enfim. Então, eu deixaria, não é, essa reflexão para o IBC CRIM, e com toda essa possibilidade que vocês têm em termos de competências, né, para atingir, né, esse câncer, né, eu digo esse câncer que não é pequeno, de que forma, né, o IBC CRIM pode ter um olhar para essas questões e, obviamente, hoje, com mulheres negras também à frente da OAB, da Ordem do Conselho Federal e das seccionais, de que forma nós poderíamos desenvolver uma parceria, né, no sentido de atacar, como bem disse, esse câncer que invade aí o Estado brasileiro, aproveitando esse mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E é isso aí que eu queria deixar para todos os ouvintes, agradecer demais o espaço, muito bom, muito prazeroso estar com vocês, embora tratando de temas espinhosos, mas foi muito bom compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigada. Também quero finalizar, agradecer, muito obrigada de verdade aos ouvintes que estão nos ouvindo,
aqui conosco também, a paciência que foi colocada por todos que estão nos ajudando nessa produção, na pessoa da Naná, ao senhor Guto e ao senhor Alessandro. Muito obrigado por estarmos aqui. Em nome da gestão, faço esses agradecimentos. E também quero agradecer a uma pessoa tão querida, da minha presidenta, da nossa presidenta, né, Marina Coelho, que por ousadia, boa vontade, luta e até por vezes seus desconfortos para poder fazer a diferença nessa gestão em conjunto com a gestão. E a gestão, parabenizar e agradecer a todos os meus diretores, na pessoa do vice-presidente também, doutor Toron, que acessivelmente tem nos tratado com igualdade, tem nos colocado num lugar muito especial, que é esses espaços de poder que eles vão ampliando e com muita velocidade estão chegando. Finalizo também citando nesse dia tão especial, nesse podcast que comemora o Dia das Mulheres, todas as nossas mulheres que representam as suas coordenações nesses N departamentos aqui do IBC-CRIM, a qual, por várias aqui, gostaria de poder abraçá-lo e estar, mas queria agradecer uma gestão também que completa esse biênio 21-22 com maior presença de mulheres também em sua coordenação. E aí, então, na pessoa da Camila Torres, que é a nossa coordenadora desse departamento de acessibilidade, que cuida de nós, tão especial, com tanto trabalho, tem dedicado de noite, trago os agradecimentos, parabenizo e agradeço e peço que continue conosco sempre, tem sido minha assessora praticamente pessoal, na pessoa também da coordenadora estadual do Rio de Janeiro, a minha querida e amiga Juliana Chances, também uma mulher negra à frente desse departamento ali com muito delicado este lugar do nosso estado do Rio de Janeiro, que a sociedade brasileira parece naturalizar aquelas massacres e tudo mais que estão. E o IBC-CRIM atentamente ali, e está a pessoa da Juliana Chances com esse encargo, né? Muito obrigado por ela estar à frente desse departamento e vamos lá agradecer também as nossas mulheres. Então eu também agradeço a minha querida e amiga doutora e diretora nacional nossa, a doutora Carol Amorim, uma grande mulher, uma altivez, tem nos ensinado e mudado muito aqui conosco. Citarei todas as outras, por ser várias, e ainda bem, nesse Dia de Mulheres, vou citando pelo nome. A doutora Maíra Fernandes, também do Rio de Janeiro, a nossa doutora Bruna Nagotti, Débora Mota, Mariana Chinês, Daiane Cassado, Fernanda Prates, Fabiana Viana e Ana Cristina Gomes, Fernanda Pascal Vale, Luana Tomás, Daniela de Rocha Cruz, Nicole, grande amiga aí do Departamento do Paraná, Érica Bambini Machado, a doutora Camille Litis, Júlia Barulin, Bartira de Cunha, também presente como nossas coordenadoras, Luísa Nívia, né? São todas elas excelentes doutoras renomadas que eu tenho como grandes professoras. Doutora Beatriz também, Rezende também como chefe de departamento, e também a doutora Chivali, uma grande mulher também à frente do departamento. Franciele Silvia, Regiane Alves, e também agradecer na pessoa tão querida e amiga da nossa ouvidora, que constantemente está conosco, a doutora Cleonice. E acredito que, em nome de todas essas coordenações, agradecemos as centenas de adjuntos que temos, inclusive como a Camila bem colocou, citou o seu departamento, que em sua maioria também traz os adjuntos negros, ou seja, na oportunidade conseguimos trazer a sociedade brasileira na sua igualitária e todos somamos por uma luta positiva. Agradeço, muito obrigado mais uma vez ao Avocar, orgulhosamente direi à gestão que foi um prazer fazer parte dessa primeira atuação e parabéns, e queremos estar com vocês até o final. Muito obrigada. Eu quero de plano agradecer ao IBC-CRIM pela organização desse podcast, que, para além de discutir, né, a situação da mulher negra em especial, tem uma função social de levar informação e conhecimento de forma acessível. Agradeço imensamente as minhas companheiras de mesa, a doutora Silvia Cerqueira, pessoa que eu tenho total admiração e reverência mesmo, que é uma precursora, uma pessoa que abriu caminhos para que uma mulher como eu e tantas outras que vêm conosco chegassem onde estamos. Então, gratidão, doutora Silvia. A Esther Rufino, a lavadora, primeira diretora negra do IBC-CRIM, e a minha companheira conselheira, Débora Viviane, de muitas jornadas. E agradeço a todos
a Marina Pinhão. Para mim foi um prazer compartilhar um pouquinho também de conhecimento. Bom, queria agradecer a oportunidade de, não só por ser o primeiro episódio do podcast, mas também esse espaço para nós mulheres pretas falarmos sobre nós e sobre questões outras que não são só nossas, mas também são das outras mulheres e da sociedade, né? Eu esqueci de quem é a frase, mas assim, o racismo é um problema criado por pessoas brancas, mas é um problema que afeta pessoas pretas, pessoas brancas, todas as pessoas, né? E por conta disso, é um assunto que parece reiterado, mas para nós que somos negros, ele é vivido e sentido diariamente. Então, não estou me repetindo, estou vivendo, assim como a Esther, assim como a Débora, assim como a Silvia, e a outra Silvia, e os homens pretos. Então, acho que a mensagem final que eu quero deixar é sempre pensando o antirracismo como algo que é prático, né? Às vezes as pessoas têm a sensação de que o antirracismo é algo inatingível e que você só consegue se você tiver uma super empresa e contratar 60%, 70% de pessoas pretas. Não é só sobre isso, é também sobre isso. Mas no seu dia a dia, no seu cotidiano, você pode sim ser alguém que é um aliada antirracista. Você pode consumir conteúdo feito por pessoas pretas. Você pode contratar pessoas pretas e pagar para elas o mesmo que você pagaria para um homem branco. Que isso que sim é justo, né? Você pode, em situações constrangedoras ou equivocadas, ser o aliada que vai lá enfrentar e vai dizer isso está incorreto. Se você naquele momento, se é uma abordagem policial, algo que você sinta que é temerário a você, depois você pode se apresentar para a pessoa e dizer, eu vi tudo, meu nome é Joana, meu telefone é esse, estou à sua disposição para ir até a delegacia com você. Porque um ponto também dessa questão, além das pessoas não denunciarem por tudo que já foi falado, é também você não ter a testemunha, você não ter alguém que referende aquilo que você está dizendo, é a sua palavra contra do agressora e todo um sistema que referenda o que ela faz, como racismo recreativo e tudo mais. E aí, por fim, eu queria então ler uma frase da Sueli Carneiro, que eu acho que sintetiza assim, o que a gente estava falando aqui. Nós, mulheres negras, somos a vanguarda do movimento feminista neste país. Nós, povo negro, somos a vanguarda das lutas sociais deste país. Porque somos nós os que sempre ficam para trás, aquelas e aqueles para os quais nunca houve um projeto real e efetivo de integração social. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é mais um dos inúmeros movimentos que existe desde antes, quando as pessoas chegaram de África, porque isso sempre existiu, né? Nós éramos ignorados, mas agora a gente tem a possibilidade de colocar nossa voz, nossa própria voz para falar, como sujeitos da história. Então é isso, queria agradecer nossos ouvintes que ficaram aqui com a gente, que escutaram, espero que nós possamos ter contribuído para vocês de alguma forma. É um prazer estar aqui ao lado da Esther, Débora, da Silvia Souza, Silvia Cerqueira, também da Naná, muito obrigada pela sua mediação e obrigada a todos, é isso. Encerramos o IBC Crimcast com uma pequena reflexão, com uma frase da filósofa e ativista negra e ícone da luta pelos direitos civis, a estadunidense Angela Davis. Temos que falar sobre libertar mentes tanto quanto sobre libertar a sociedade. A todos e todas que nos acompanharam até aqui, continuem ligados no IBC Crimcast. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não ficarem de fora das próximas edições. Até o nosso próximo encontro.